Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu sou instrutor de vídeo digital. E eu vim aqui falar do impacto que o isolamento social causou na vida das pessoas, o impacto emocional. Algum tempo atrás eu recebi a sugestão de um inscrito para falar justamente sobre esse assunto. E é um assunto que realmente é interessante para quem está preocupado com a doença. Então vamos lá, alguns dados sobre a Covid-19. Você só pega a Covid-19 se você pôr algo infectado na boca. Por exemplo, se você pôs a mão em alguma superfície infectada, sua mão ficou infectada. Você não lavou as mãos e foi comer algo sem pegar com guardanapo, sem proteger o alimento. Você está correndo um grande risco de pegar a Covid-19, assim como você pode correr um grande risco de pegar qualquer outra doença se você comer sem lavar as mãos. Bom, outra coisa, você então pôs a mão numa superfície infectada, coçou o olho, lambeu o dedo, enfiou o dedo no nariz, enfim. Você pode pegar Covid, ou então pôs a mão numa superfície infectada, cortou a mão e pôs a mão ali para estancar o sangue, pronto, você já jogou ali também na corrente sanguínea. Então existem alguns casos, algumas peculiaridades que você precisa seguir, um certo protocolo de infecção, certo? Eu sei que não existe um protocolo de infecção, mas é um protocolo de infecção. Você tem que fazer algumas coisas para que você infecte com o Covid-19. Uma outra coisa que acontece também, o vírus ele não voa. Não é o supervírus, tá? Ele não está no ar. Então, por isso que você, quando abre a janela da sua casa de manhã, para deixar o sol entrar e deixar ventilar o seu ambiente onde você mora, entendeu? O vírus não te pega lá dentro, você pode ficar na sua casa sem usar a máscara. Porque o vírus não é o supervírus, não voa. Ele também não caça as pessoas, ele está no chão, ele cai, tá? Quando você anda na rua, você pisa no vírus. Por isso que algumas pessoas deixam o sapato do lado de fora da casa. Aqui no meu prédio tem algumas pessoas que a pessoa usa o mesmo sapato para sair na rua. Então, por exemplo, ela chega em casa, tira o sapato, deixa ali na porta ou no capacho e entra em casa, certo? Ela não usa nem o sapato que ela usa na rua dentro de casa. O que é uma ideia muito boa, é uma ideia inteligente, inclusive. Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque se ela pisa no vírus na rua, se ela entra em casa sem usar o mesmo sapato, ela não entra com o vírus dentro de casa, certo? Eu não faço isso, não tenho esse costume, mas muita gente faz, e enfim, é legal. E depois dessas pequenas informações que eu tinha para dar, eu gostaria de mostrar então o depoimento. Na verdade eu vou citar duas pessoas que não quiseram gravar o vídeo, mas falaram para mim o depoimento. Eu até tentei gravar o áudio, mas na hora eu estava sem o celular, enfim, ficou um pouco complicado. Mas um amigo meu, ele voltou a estudar durante o isolamento. O isolamento propiciou para que ele pudesse ir atrás de curso, ir atrás de conhecimento, se desenvolver, tudo online, obviamente, mas foi atrás de cursos e de conhecimento para poder ter uma melhor educação. Uma outra amiga minha, que também é muito caseira, ela adorou ficar em casa porque ela gosta mais de cozinhar do que de outra coisa. Ela é excelente cozinheira, inclusive, né? Faz pratos muito bons. Né? Outro dia me mandou um prato de macarrão através do marido dela. Ó, gente, muito obrigado. E aí ela ficou em casa, certo? E ela me disse que adorou ficar em casa porque ela já era uma pessoa caseira, já era uma pessoa que não era de sair muito. E aí, para ela mudou muito pouco, sabe? O impacto foi muito pequeno na vida dela. E eu também recebi 2 vídeos falando de depoimentos a respeito da Covid-19. Também tem o vídeo do William, que já está editado, e o depoimento da Daniela, que eu ainda não editei, mas vocês vão ver editados aqui no vídeo, certo? Então eu tenho 4 vídeos aqui para mostrar. 2 falando do impacto que a pandemia causou na vida deles, que é a proposta, e 2 falando de forma geral, certo? Sobre o impacto da pandemia. Então, primeiro a gente vai ver o vídeo da Yasmin, que é minha filha, que mandou um vídeo pra gente a respeito do impacto da pandemia. Rapidinho, por causa que eu tô sem espaço no celular. Enfim, o que mais mudou na minha vida é o fato das aulas, por causa que eu só saía por causa das aulas, por causa que eu não gosto muito de sair, então... foi só as aulas mesmo, na verdade, por causa que eu não gostava de sair, então não saía. E agora tem aquelas atividades online que os professores pegam a atividade e jogam na água, porque tem aquele lugar lá pra você botar atividade. O professor não bota atividade lá, bota onde? No fórum de perguntas. Vocês viram aí que a Yasmin, na verdade,
ela disse que o que mudou para ela foi só o fato dela não ir na escola. Depois ela falou alguma coisa a respeito aí dos professores que não botam o trabalho no lugar certo, né, botam no fora de perguntas, mas isso aí é um outro assunto. Mas para ela não sai muito, ela já não era de sair, então para ela o impacto mudou muito pouco e ela continua a vida dela normal, né? Agora a gente vai ver o depoimento do Emanuel, que é um amigo meu, o zelador aqui do prédio, e ele mandou o vídeo pra gente e a gente vai ver o depoimento dele a respeito do impacto do isolamento. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Emanuel, estou aqui para poder fazer um vídeo que o Thiago Ioli, inscreva-se no canal dele, pediu sobre os efeitos do isolamento social na pandemia. No meu caso, eu como sou zelador de prédio, eu não fui prejudicado, ao contrário, né? Eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo as minhas coisas normalmente, claro que com todos os cuidados, máscara, álcool, todas as precauções possíveis, mas no meu caso eu não tive impacto tão grande, eu não tive impacto nenhum. A preocupação com os meus parentes, a preocupação com a minha esposa, que tem pressão alta, mas o meu impacto foi muito pouco. Então o que eu digo para vocês é o seguinte, dá para ter uma vida normal na pandemia, dá para ter uma vida normal com isolamento, desde que se tenha as precauções. Beleza? Valeu, galera. Vocês viram então que o Emanuel disse que dá para continuar a ter uma vida normal, certo? Dá para continuar fazendo as mesmas coisas que se fazia antes, com todos os cuidados necessários. Inclusive ele falou da esposa dele que tem pressão alta, então ele ainda tem uma pessoa de grupo de risco dentro de casa, o que o obriga a tomar mais medidas de precaução por conta da Covid, certo? Agora a gente vai ver o depoimento do William, meu cunhado. O William falou de uma forma um pouco mais geral, citando um pouco as diferenças de classes sociais que atinge uma população num período de pandemia ou num período de crise. Bom, a pandemia ela afetou muitas pessoas, principalmente as de classe mais pobre, pelo fato de ter que dividir o mesmo barraco com 5, 6 pessoas, às vezes até mais, não ter emprego, diferentemente dos que têm um poder aquisitivo melhor, que não precisam sair de suas casas, porque podem pedir comida pelo iFood, pode pedir comida pelo telefone, pode assistir Netflix, entre outras coisas. E eu acho que o impacto foi muito pior para quem não tem dinheiro, porque para variar, o mais pobre sempre se ferra. A classe do meio e a classe média e a classe pobre são as que mais sempre se ferram em tudo que é crise que acontece. A classe alta nunca é atingida, né? E se for atingida, nunca é atingida. Não tem nem como dar um exemplo, a não ser em 1920 que teve a crise mundial e ali a classe alta foi atingida. Caso contrário, dificilmente a classe alta é atingida, somente a classe média e a classe pobre que se ferra. Bom, é isso. Esse foi o depoimento do William, certo? Ele falou aí das crises, das diferenças de crises sociais, citou a queda da Bolsa de 1929, que todo mundo acho que lembra o que aconteceu, a Bolsa de Valores quebrou, todo mundo perdeu tudo, muita gente pulou do prédio da Bolsa, muita gente se suicidou de lá mesmo, subiu no prédio da Bolsa lá em Nova York e se jogou lá para baixo. Então, teve essa crise em 1929, mas segundo o William, a única forma que se atinge as pessoas com um certo poder aquisitivo é quando dá uma crise econômica nesse sentido. E o depoimento da minha irmã, que fala um pouco também do modo geral e fala também a respeito de algumas coisas que ela viu fora da mídia, da grande mídia, certo? Pessoas que se suicidaram, pessoas que perderam tudo. Ela vai falar também um pouco a respeito do quadro geral, só que sem botar diferença de classe social no meio, ela vai apenas falar de modo geral. Bom, me perguntaram qual o efeito emocional que eu achei que a pandemia causou nas pessoas. Bom, a gente teve notícias aí, né, de muita depressão, crises de síndrome do pânico, crises de ansiedade e até mesmo suicídios. Então, se isso não é abalar emocionalmente, eu não sei mais o que é. Além disso, eu acho que foi uma política feita de forma um pouco precipitada, sem nenhuma base científica, ao contrário do que falam por aí, porque causou muito mais danos do que salvou vidas, né? Porque mesmo pessoas que ficaram confinadas o tempo inteiro durante esse tempo todo também contraíram o vírus. Então, na verdade, a quarentena não protege, de fato, porque se protegesse, pessoas confinadas não contrairiam o vírus. E mesmo agora que está abrindo a economia, era natural que alguns casos crescessem, mas não explodiu da forma como eles esperavam que explodisse.
isso causou muito mais problemas do que soluções, nesse caso de pandemia, mesmo no caso da saúde, né? Acho que causou muito mais problemas e a gente ainda vai ver muitos problemas causados por isso, tanto economicamente falando, quanto emocionalmente falando. Muita gente que sentiu muita raiva, que perdeu tudo, toda a sua renda, que perdeu o trabalho, e isso assim, afeta enormemente, né, uma família, enormemente um profissional que luta, principalmente os autônomos, que lutam tanto para conseguir um espaço e acabam perdendo tudo de uma hora para outra por uma coisa muito mal planejada que foi essa quarentena. Então, essa é a minha opinião de que realmente causou muito mais estrago do que solução. Esse foi o depoimento da minha irmã, certo? Ela falou de modo geral mesmo. E, enfim, eu sou obrigado a concordar com ela que muitas pessoas que ficaram em quarentena durante o isolamento ainda se infectaram, certo? Pessoas que não saíram de casa para nada e ainda assim acabaram se infectando com o vírus, né? Então, existiu aí alguns casos isolados de pessoas que se infectaram mesmo ficando dentro de casa, certo? Então a gente teve aí vários casos diferentes aí com situações diferentes a respeito da pandemia. E, bom, enfim, e agora eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu comigo durante o isolamento. Eu também sou um cara caseiro, assim como minha filha. Eu quase não saio de casa, praticamente não saio de casa. É muito difícil que eu saia de casa, certo? Para eu sair de casa eu tenho que ter um assunto muito urgente para tratar, eu tenho que ter algo muito, muito importante para fazer, senão eu não saio de casa, não tenho por que sair de casa. Então, para mim também mudou muito pouco, o isolamento foi muito pequeno, tá? O impacto do isolamento foi muito pequeno para mim. Então, para mim também mudou muito pouco ou quase nada. E, bom, e aí é importante, então, se você gosta de sair, se você tem esse hábito e não pode mais sair, é importante que você encontre algo prazeroso para você fazer dentro de casa, tá? Embora eu não esteja ganhando nada para fazer propaganda dessas pessoas, mas eu tenho aqui no canal entrevista de 2 pessoas, tá? São 2 personal trainers, que eles falaram um pouco sobre como resolver o problema de treinamento físico dentro de casa. Um é o professor Ricardo Costa, que ele fala do treinamento funcional que você pode fazer dentro de casa com as coisas que você tem dentro de casa, e o outro é o Anderson Lopes, que é um preparador físico que também faz serviço de personal, atende online também, conversa com as pessoas via aplicativo e tudo mais. Então, assim, se você tem interesse, se você é uma pessoa que gosta de se mexer, gosta de malhar, gosta de tudo e não pode porque ainda está em isolamento, embora a gente tenha tido uma grande flexibilização no isolamento e as academias já reabriram, mas se você ainda está com receio de ir até a academia, eu tenho aqui no canal 2 entrevistas com 2 profissionais muito bons que podem te auxiliar nesse sentido. Se você já voltou à academia, se você não tem esse problema, acho que também não dá nada. Aqui na minha rua tem uma academia de CrossFit e os caras já voltaram às atividades, está todo mundo ali carregando peso, está todo mundo ali sendo feliz. Há 2 dias atrás também eu fui ao Parque do Ibirapuera, o Parque do Ibirapuera voltou ao normal. É claro que para entrar no parque existem algumas pessoas que vão medir a sua temperatura e pedir para que você passe álcool gel nas mãos. O que acontece inclusive quando você vai no shopping, quando você vai no mercado, quando você vai em qualquer lugar, tem umas pessoas com aquele termômetro para medir a sua temperatura e o álcool gel. Então, na verdade não muda muito, é só uma precaução para que as pessoas que estão dentro do parque estejam protegidas, certo? E que não entre ninguém infectado no parque. Então, é só ir lá, o cara vai medir a sua temperatura, passou álcool gel na mão, você está liberado para andar no Parque de Ibirapuera, beleza? Então, é isso. Eu acho que agora que a gente está tendo uma flexibilização, eu vou pôr a imagem de uma coisa que uma prima minha postou no como chama esse negócio? WhatsApp. Vou pôr a imagem que uma prima minha postou no WhatsApp, vou puxar aqui a imagem aqui, e a hora que eu achar a imagem eu vou compartilhar aí na tela com vocês, para não falar besteira. Ó, ela postou a seguinte imagem aqui, ó. Em 2020, temos um vírus que folga no carnaval, odeia sala de aula, ataca trabalhador, ignora mendigo e respeita campanha eleitoral. Vocês viram a imagem aí na telinha, certo? Então é isso, né? Nós temos um vírus em 2020 que ele é seletivo. E é aí que eu volto a dizer, por ter uma taxa pequena de letalidade, por ter uma das menores taxas de letalidade de um vírus, certo? Apenas 3%, é muito flexível, é muito maleável. E é isso, certo?
é um vírus que ele se comportou de forma conveniente dependendo da situação em que a gente se encontrava. Por exemplo, no carnaval, precisava liberar tudo, porque aí você tem que vender, então o vírus não pega no carnaval. Aí não pode ninguém pode assistir a aula, ninguém pode trabalhar, todo mundo fica em casa porque o vírus mata. Agora chega na época de eleição, você pode votar, entendeu? Usa máscara, usa álcool, leva a sua própria caneta, você pode votar. Quer dizer, é uma coisa, não tem muita coerência essas coisas, sabe? Que o próprio governo e a OMS e tudo mais, as agências às quais a gente deveria confiar, não tem muito nexo e muita coerência o que eles falam pra gente quando o assunto é a Covid-19 e a pandemia, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola no canal. Também dê o seu like, o like é muito importante. E compartilhe o vídeo com seus amigos, compartilhe o canal com seus amigos para que a gente possa bater a meta de 100 inscritos e fazer a nossa primeira live, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.